Neste vídeo, vamos explorar os vales do Muriaé, Carangola e Itabapoana, que formam o território da tríplice divisa entre Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No passado, essa região cortada de oeste a leste por esses três rios formava um espaço de fronteira agrícola. A ocupação se processava como ondas migratórias vindas pelo sul e pelo oeste, em busca de terras férteis e desimpedidas ao plantio do café. O movimento desta vez se processava principalmente do interior para o litoral. Esses fluxos migratórios ajudaram a semear fazendas por esses vales, onde famílias construíram suas trajetórias de vida e moldaram uma região à sua semelhança. Eu sou Luiz Figueiredo e dou-te as boas-vindas a uma viagem ao passado. Afivele o cinto e embarque conosco nessa fascinante jornada no tempo. Estou aqui no Rio Muriaé, aqui eu cresci, aqui eu fiz minha casinha, tá aí. Isso tudo aqui enchia d'água, o esgoto acabou com tudo. Quando eu ia pescar no bote, ali no meio do rio ali tinha um toquinho de ilha, a água carregou, vinha pra cá um pouquinho, aterrou, estreitou um pouquinho do rio, né? Eu sentava aqui pegar piau açu, e quase aqui ninguém conhece mais, acabou, tinha tudo quanto é peixe que der, acabou tudo. Essas avinhas aqui, essas aves aí, todas foi o planteio, dali até lá embaixo, na Avenida Muriaé. A propósito do Rio Muriaé, é bom lembrar que são levantadas aí muitas suposições, há pesquisas, né? Enfim, a respeito da origem do nome no tupi. Pelo tupi, uma das versões, uma das interpretações seria rio caudaloso, de corrente caudalosa. Então vamos lembrar o seguinte, que o rio era outro, né? Naquela época, vindo da zona da mata mineira e no meio da mata, caudaloso, limpo, não é? Como alguns de nós também conhecemos na infância. Em 1740, Pedro Bueno Cacunda dá ciência ao rei de Portugal sobre as minas de ouro na cabeceira do rio Muriaé. Em 1753, a capitania de São Tomé é anexada à de Espírito Santo. Em 1781, nasce o primeiro dos três Josés que vem a fundar a freguesia de Laje do Muriaé, o alferes Bastos, José Bastos Pinto. O mapa descritivo de 1785, elaborado pelo topógrafo Manuel Martins do Couto Reis, representa um marco fundamental para o entendimento geográfico e histórico da região de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Esse mapa é especialmente significativo por ser a primeira documentação conhecida do rio Muriaé, o que possibilita um estudo mais detalhado sobre as configurações fluviais, a ocupação territorial e a interação dos habitantes com o meio ambiente naquela época. Couto Reis registrou elementos naturais e áreas de importância econômica, o que fornece uma visão sobre a disposição de fazendas, pastagens e áreas agrícolas, essenciais para o desenvolvimento local. Além disso, o mapa é um documento-chave para os estudos sobre os Goytacazes, povos indígenas da região, pois permite compreender como o território foi gradualmente sendo protegido e transformado pelos colonizadores. Esse registro histórico-geográfico é, portanto, um recurso importante para pesquisadores que desejam entender a ocupação territorial e os impactos tão significativos desse momento histórico em nossa região. Em 1788, nasce o segundo José da fundação da freguesia da Laje, que é José Garcia Pereira. Em 1800, dá o nascimento a José Ferreira César, um dos primeiros exploradores margeando o rio Muriaé do Forte Robinson Crusoe, que fica em Muriaé, e descendo
onde ele se assentou e construiu a primeira fazenda da freguesia de Laje. Mas temos que entender que foram 4 Josés que ficaram famosos na região, margeando desde o Muriaé para baixo, que seriam José Bastos Pinto, José Garcia Pereira, José Ferreira César e José Lanes Brandão. Em 1813, Guido Tomás Malieri é nomeado diretor-geral dos Índios na província de Minas Gerais. Voltando a mencionar essa exploração e margeamento do rio Muriaé, um lugar fundamental logisticamente e até para que esses exploradores pudessem ter um maior alcance na região, é o Forte Robson Crusoé, em Muriaé. Esse forte, construído por Guido Tomás Malieri, vai ser um ponto de desbravamento dos exploradores da região. Os 3 Josés de Laje, tanto quanto José Lanes, que também vai ser auxiliado por esse QG, vamos dizer assim, esse quartel-general em questão da exploração da região. O Ferreira César, que é acreditado como um dos mais notórios exploradores da época, ele veio para a região com o intuito de explorar e conseguir extrair ouro de aluvião. Exatamente por conta da bacia, da cabeceira do Muriaé, em que já havia minas de ouro, acreditava-se que poderiam extrair ouro do rio Muriaé. Então ele busca uma área mais adequada e Laje se encaixaria muito bem, até mesmo por causa do leito pedregoso que facilitaria. Juntamente, outra extração da região era a planta medicinal utilizada em engarrafadas, conhecida como ipecacuanha ou ipeca, ou até mesmo, como ela é bem mais conhecida pelas pessoas, poaia. Essa planta, que diziam ter grandes propriedades medicinais, especialmente na questão respiratória, foi também utilizada por pessoas que tinham tuberculose. A primeira fazenda da história da Laje do Muriaé, eu digo da Laje porque isso também tem história, os antigos usam o artigo com Laje, falam a Laje, da Laje, isso aconteceu na Laje, porque a origem do nome está na pedra, né? A Laje, onde o Ferreira César, dizem, esqueceu alguma coisa e alguém foi buscar e esse utensílio, né, estava na laje, na pedra. Então fica tradicionalmente laje acompanhada do artigo, né, a laje. Então a primeira fazenda, fundada pelo próprio Ferreira César, é a fazenda do Angola. Essa fazenda depois foi passando para os descendentes dele, na verdade os Josés foram passando adiante as terras e os filhos foram se casando, né, entre eles. Daí uma mistura muito grande aqui das famílias. Ferreira César, Garcia Pereira e Bastos Pinto. Nós que temos ligação com essa história da Laje, temos essas famílias, né, cruzando aí no nosso sangue. O objeto esquecido estava na laje, que é a laje, a pedra que está ali, né, por debaixo da ponte que existe hoje, e o Ferreira César, com todo o seu pessoal, foi para a região onde hoje, até hoje, né, nós conhecemos como Fazenda do Angola, e criando ali uma espécie de clã, na verdade, porque as outras famílias foram se juntando. E ele era um chefe, assim, dizem que até divertido também, não é? Tem algumas histórias jocosas a respeito do Ferreira César. Mas, naquela troca de fazendas e dos descendentes e tudo mais, quando chegamos ao século XX,
nós já vamos ver um senhor da fazenda do Angola, da família Garcia Bastos, e que foi conhecido entre nós como Juca Neto. E houve ali na história, né, da fazenda um caso amoroso, houve assassinato, e a fazenda então ficou marcada por essas coisas, né, assim meio que trágicas, e dizia o povo, até bem pouco tempo, vamos colocar aí 1950, 50 e alguma coisa, a fazenda tinha ali caveira de burro enterrada. Caveira de burro enterrada em algum lugar significa mau agouro, quer dizer que nada dali vai dar certo. Dizem alguns, assim, bem pessimistas, que a caveira de burro enterrada está na laje toda. Bom, compete a nós mudar essa história e fazer desse lugar um lugar melhor, como os seus fundadores algum dia pensaram fazer. Mas na época do Juca Neto, há registros de que a fazenda do Angola, para se ter uma ideia do quão grande era a laje do Muriaé, a fazenda do Angola se estendia até o lugar hoje que é São José do Ubá. Citando ainda um caso curioso, é sobre o nome da fazenda do Angola, que possivelmente Ferreira César teria dado esse nome em relação à grande quantidade de escravos que havia na fazenda e também à origem desses escravos, que em grande parte advinham de Angola. Com isso, se vê que a base principal de mão de obra e construção de toda a economia cafeeira da região era pautada sobre os ombros dessas pessoas cativas de outro país, sequestradas de Angola e vindas para o Brasil. Ferreira César, depois de fundar, não é, a fazenda do Angola, ele vai fundando outras. E como nós dissemos a respeito do Angola, essas outras também vão passando para outros. Parece, né, com o relato aí dessa história, a memória dos antigos também, que o grande desbravador foi o Ferreira César. Os outros dois Josés têm uma importância, inclusive política, né, nas decisões e tudo mais. Mas parece que o Ferreira César tinha esse gosto, né, de abrir uma picada na mata e fundando, né, fazendas e tudo mais. As 5 Barras, pelo próprio nome, né, nós vemos, é banhada pelo Ribeirão do Campo, que está aí até hoje, com a graça de Deus. E o Ribeirão tem pequenas quedas e são 5 barras, né? E me parece que há outro córrego por lá, né, que deságua no Ribeirão do Campo. Então é uma região muito farta em água, né? Tem água em abundância. E quando um descendente do Ferreira César queria vender a fazenda, ele se encontra em Itaperuna, ele já era um senhor, né, de uma certa idade, com um pretendente, né, a comprar a fazenda das 5 Barras. E ele diz, a fazenda é maravilhosa. Se você precisar construir alguma coisa, areia é que não falta. Água a gente não tem muita não, mas areia, aquela fazenda tem demais. O cara que ia comprar desistiu imediatamente. Então este era o senhor Ferreira César. Acho que se nós tivéssemos alguns José Ferreira César, hoje em muitos cantos, né? Inclusive aqui nesse recanto da laje, a laje estaria mais para recanto do que para uma simples estrada, como se transformou hoje em dia. Não que não gostemos da laje, gostamos. Nascemos aqui, é uma terra que tem história, é uma terra que tem muito artista. Antigamente também, como em muitas fazendas, né, havia pianistas, havia, né, as sinhazinhas tocando piano. Até meu pai, que é do século XX, se lembrava de alguns encontros nessas fazendas.
Então, por aí vai a história da Laje, que era um fazendão dividido com essas famílias. Há um detalhe que eu gostaria de ressaltar, é que nós nos lembramos, quando falamos da fundação destes lugares, de que os tais fazendeiros, eles eram líderes, sem dúvida nenhuma. Eles tinham aquele sangue do desbravador, mas é lógico que a construção de tudo, das próprias fazendas, do lugarejo, da vila, não é, vamos dizer, um trabalho individual, não é? Ou dos 3 Josés, mas de um mundo de gente que veio, não é, acompanhando esses desbravadores. Então, volta e meia, se me permitem aqui fazer essa reflexão, volta e meia nós vemos as pessoas, mas por que só os 3 Josés? Só os 3 Josés? Não, é porque eles foram os donos das grandes fazendas. Angola, Tanque, né, que é do lado oposto, que era uma fazenda enorme até hoje, né, ela está dividida atualmente, muito grande, ela vinha até aqui, a Vila da Laje. E o que aconteceu com esses 3 Josés fazendeiros é que eles doaram a terra que pertencia a eles, dessas fazendas, para a construção da vila. E deram início à construção da primeira igreja, que lembrava, inclusive, muito as igrejas de Ouro Preto. Essa daí já é uma segunda igreja, uma igreja que tinha 2 torres. Enfim, os casarões da Laje ainda, que estão perto da praça, foram construídos em 1853, 1854, por eles. Esse de 1853, que é aí o mais velho, foi quem construiu, foi o Ferreira César. Então, por isso é que se dá, não é, a importância a esses 3 Josés como construtores, como fundadores da Laje. Eles doaram a terra onde se localizou a vila, daí essa rua comprida de Laje do Muriaé, e todos comentam, né, que Laje só tem uma rua, e é verdade. Ela é dividida em 3, os 3 Josés. Né? Primeira parte que da ponte, né, em direção a Miracema, começando da ponte, nós temos a rua José Garcia Pereira, depois a rua Alferes Bastos, que é a homenagem aí ao José Bastos Pinto, que era Alferes, e depois a rua maior, né, o espaço maior, que é a Ferreira César. Eu acho até que o Ferreira César, pelo sua personalidade de desbravador, merece a rua mais comprida, que é a Ferreira César. Então, estão aí os 3 Josés da cidadezinha de Laje do Muriaé. Tempo depois da construção do Angola, tanto Garcia Pereira quanto Bastos Pinto vêm para a região. E tempo depois, José Bastos Pinto compra de José Ferreira César a fazenda do Angola por apenas 10 contos de réis, o que me parece, e até mesmo para outros pesquisadores, um valor muito baixo em consideração da quantidade de terras que havia dentro da fazenda. Estamos aqui na Fazenda Conceição, no Vale do Carangola, na região de Itaperuna. Nessa fazenda histórica, a Fazenda da Conceição. A Fazenda da Conceição é mais uma das grandes fazendas que se constituíram aqui no início do século XIX, ou meados do século XIX, em torno, né, de culturas como a do café. A Fazenda da Conceição tem uma história bastante ampla, bastante complexa em níveis de desenvolvimento que a região passou aqui no Vale do Carangola e também no Vale do Muriaé. Ela está na confluência desses 2 grandes rios,
rios aqui da região noroeste fluminense, está aqui à beira do rio Carangola, mas que mais à frente um pouquinho da fazenda se encontra com o rio Muriaé. E esses dois lugares foram desbravados, né, por mineiros no início do século XIX, principalmente pela família Lanes Dantas Brandão. Os Lanes são oriundos da região de Visconde do Rio Branco e também da região de Lavras Novas, Ponte Nova, em Minas Gerais, e desceram no início do século XIX para o Vale do Muriaé e também do Carangola, explorar as terras devolutas aqui da região da então Zona da Mata Mineira, que era uma das últimas regiões em Minas Gerais, em fronteira com o Rio de Janeiro, que ainda não eram exploradas nesse período econômico do final do ciclo do ouro em Minas Gerais e início da exploração cafeeira aqui na região do noroeste fluminense e também na região do oeste paulista. Então esses desbravadores desceram a esses rios e desbravaram essas regiões, onde fixaram residência, assumiram as terras, né, como eram as leis da época, pedindo ao imperador a posse desse território, que eram chamados de terras devolutas. Na década de 1830 começa a história oficial dessa região, nem se tratando de ocupação de homens brancos ocupando, colonizando esse território, que tinham aqui povos nativos da tribo Curi, que eram os habitantes nativos dessa região toda, que compreende essa região da Zona da Mata Mineira, o Vale do Itabapuana, o Vale do Muriaé e também do Carangola. E a chegada dessa família pioneira vai ser seguida por outras, como os Ferreira César e os Bastos, como integrantes dessas comissões que vão desbravando essa região. E a Fazenda da Conceição, a qual nós estamos aqui presentes, faz parte desse desbravamento. A primeira das fazendas que nós temos notícia, que foi fundada aí por José de Lanes Dantas Brandão, como alguns documentos nos apontam, foi fundada onde hoje é a cidade de Itaperuna, na Fazenda Porto Alegre, onde ele fixa ali em 1800, final da década de 1820, início da década de 1830, a gente não tem a certeza absoluta que os documentos historiográficos requerem, mas as narrativas e tudo aponta que é mais ou menos realmente nesse período que ele para no que hoje é a cidade de Itaperuna, às margens do rio Muriaé, e funda a Fazenda Porto Alegre. A partir da Fazenda Porto Alegre, ele pede, como eu já afirmei, a propriedade dessas terras, que ele vai desbravar, como era o termo da época, e uma das regras era ocupar o território, solicitar ao Império a posse dessas terras e fazer benfeitorias nesse território, o que ele vai logo empreender junto a essas famílias que vão segui-lo nessa empreitada. Também nessa mesma oportunidade virão as primeiras levas de escravizados para explorar a região que era muito fechada com matas nativas, nas beiras dos rios, e ali vão começar uma exploração de madeira, que foi a primeira fonte de renda da família Lanes aqui nesses vales. E depois dessa exploração vão migrar para outros gêneros para render aí o capital que eles necessitavam para expandir essa região toda como a lei de terras determinava. E eles vão conseguir autorização para ocupar esse território e vão construir, além da Fazenda Porto Alegre, a Fazenda Conceição, essa que está aqui atrás de mim, e que nós estamos tendo a oportunidade de visitar esse patrimônio hoje e mostrar para vocês um pouquinho de tudo que foi construído ao longo desses anos. Ela é também desse período de 1832, começa a primeira construção aqui, que o próprio José de Lanes entrega a posse desse local ao pai, que estava em Ponte Alta à época, e a sua irmã, que recebem o título da propriedade e passam a residir numa antiga edificação que foi construída aqui, não exatamente essa, que foi modificada ao longo dos anos e passou por reformas. Mas eles vieram para cá, o irmão, a irmã de José de Lanes e o pai, o qual residiram aqui por um tempo. Depois a irmã contraiu matrimônio com uma outra família, né, muito importante aqui no desbravamento da região, e ela vai residir em outra fazenda e o pai permanece aqui na Fazenda da Conceição. Essa fazenda também ela é um marco em se tratando de inovação, né, em adaptação aos ganhos que as terras oportunizavam a essas pessoas que estavam aqui, lembrando, ocupando as terras primeiro, que um dia foram indígenas e foram realmente exterminados de alguma forma, né, direta ou indireta, com a presença desses homens brancos. Também a obra de escravizados que vão edificar todas as construções
desde as estradas bem rudimentares à época, até a construção das próprias fazendas em si. E vão, obviamente, trabalhar nas terras, trabalhando primeiro na extração da madeira e depois que acabou essa madeira que era comercializada, eles partiram para o uso da terra com a plantação do café, que já chegava na região como uma promessa de ouro verde, como foi chamado, por conta do poder aquisitivo que esse café oferecia aos produtores que investiam nesse gênero. Essa planta, essa rubiácea, vai chegar, vai se adaptar muito bem aqui nessa região, nos vales do Carangola, Muriaé e Bom Jesus e Itabapuana, e eles vão constituir então lavouras. Muitas dessas lavouras vão ser mantidas por muito tempo por mão de obra escrava, na qual essas famílias mantiveram de acordo com os costumes da época. Nós sabemos quanto isso foi cruel e quanto isso é doloroso, mas nós não podemos deixar de registrar que a nossa região não foi diferente. Sim, tivemos escravização, sim, tivemos violências, sim, tivemos hibridização cultural, sim, tivemos influência cultural, sim, tivemos todos os processos que nós conhecemos da história do Brasil, os pontos positivos e os pontos negativos. Mas vale ressaltar que de tudo isso nós chegamos a um momento que realmente vem a lei de abolição de 1888 e isso causou uma tremenda mudança no comportamento social, no comportamento político, no comportamento econômico também dessas fazendas. Exemplo disso, a própria mão de obra. Não podia mais ter escravizados como fonte de mão de obra principal. E aí sim, essas fazendas, esses pioneiros, como o próprio proprietário desta fazenda que nós estamos aqui hoje, passa a contratar a mão de obra de pessoas de outras regiões, principalmente de Minas Gerais, e também de mão de obra de imigrantes. E vão continuar a produção de café que estava no auge ou ainda crescendo em nossa região, porque ela vai atingir o auge no início do século XX. Mas essa fazenda é uma delas que usufruiu bastante das riquezas do café para se constituir como um grande ativo nas economias dos proprietários. Então eles vão substituir essa mão de obra escravizada por uma mão de obra assalariada, mas ainda muito precária, muito de acordo com o que estava acontecendo no momento. Mas a fazenda passa por uma grande reforma, ainda no final do século XIX, e ela ganha a constituição que a gente está vendo hoje como a arquitetura. A parte de baixo, ela era utilizada para serviços gerais, era uma estribaria, era uma cocheira, era onde eram guardados os animais e também os utensílios para o transporte, que era o principal recurso à época. E a parte de cima era ocupada pelos senhorios, com dormitório, sala, cozinha e tudo mais. E, além disso, ela vai ganhar o espaço que ela tem e os outros recursos que a fazenda tem, como um moinho para beneficiar os grãos, como terreiro de secagem de café, e também a tulha, como era chamado pelos mineiros, e aqui também na região noroeste fluminense nós trabalhamos, não é um depósito, a gente chamava de tulha, que são galpões feitos de madeira principalmente, para guardar esses gêneros de toda ordem, milho, feijão, café, tudo que era consumido na fazenda, e ao mesmo tempo servia, o excedente era vendido nas cercanias, nas cidades no entorno. Então a fazenda, ela basicamente era autossuficiente na produção de gênero alimentício, e isso fazia a riqueza dela e ao mesmo tempo o funcionamento interno. E ao longo da história, essa fazenda foi se adaptando às mudanças. Vem a crise do café em 1930 e a fazenda também vai passar por mudanças novamente, como a história do Brasil. O café entra em declínio, as lavouras vão passar pela famosa crise da Era Vargas, que os fazendeiros vão ser convidados a cortarem suas lavouras ou a abandonarem suas lavouras, porque o preço não valia mais a pena no comércio internacional por conta da crise da Bolsa de Valores de 1929. Vai afetar diretamente essa região e alguns fazendeiros realmente vão abandonar essas lavouras, vão cortá-las e vão passar para a agropecuária. E aí sim, a criação de gado, que também nunca deixou de ser feita. Essa fazenda tinha uma grande criação de gado desde o início, mas nessa década de 30 foi a guinada que manteve a fazenda tendo seus ganhos econômicos através do couro, da carne, do leite. Então foi para a agropecuária que deu continuidade à renda desta produção ou renda da própria fazenda que nós estamos olhando.
Então, a partir disso, vem esse momento da agropecuária, e isso acontece em todo o vale do Muriaé e do Carangola, por conta da crise cafeeira. Para dar continuidade, né, à história dessa fazenda, em 1980, né, a agropecuária também entra em crise e a fazenda já estava em condições econômicas mais difíceis e ela não conseguia se manter somente com o ganho do que a terra e os produtos aqui cultivados manterem a fazenda. Então ela foi um pouco deixada, abandonada e ficou um tempo fechada sem produzir em larga escala. E a partir daí, novas pessoas foram chegando, né, os herdeiros dos proprietários, e fizeram uma grande reforma em 1980. Ela vai ganhar essa estrutura que vocês estão vendo, ela vai passar por modificações para reforçar, para trazer à tona todo o vigor que ela tinha durante o século XIX, e os herdeiros atuais cuidam dela com muito zelo e trouxeram de volta todo o esplendor, toda a grandeza que ela significa para a história do Vale do Carangola, do Vale do Muriaé e principalmente para Itaperuna. Eu digo que de todas as fazendas históricas que nós temos, eu acho que a Fazenda da Conceição, ela tem, para além da história em si, ela é preservada. Você olha para ela, você se sente em momento histórico bem diferente da atualidade. Você viaja para o passado, olhando as estruturas, olhando tudo que foi desenvolvido para preservar as tradições, os costumes e o modo de viver das pessoas que aqui habitavam, né, no passado. Temos muita história para ser explorada no Vale do Carangola, no Vale do Muriaé, no Vale do Itabapoana, e realmente precisamos rever os pontos históricos que realmente precisam ser revistos. Nós precisamos falar dos povos nativos, nós precisamos falar dos povos pretos, nós precisamos falar dessa colonização, nós precisamos, né, refletir sobre os momentos históricos os quais nós passamos, estamos passando e ainda vamos passar. Então, a gente se fala em outros momentos, a gente se encontra em outros momentos para conversar sobre isso. Moinho. Estamos aqui no Moinho da Fazenda Conceição, é um lugar importante para o desenvolvimento econômico, mas também para a sobrevivência de quem mora em uma fazenda ou morava em uma fazenda no século XIX no Brasil. Moinho, assim nós herdamos, né, esse aparato desde a Idade Média, ele existe ou antes disso. Ele é um recurso tecnológico, né? Existem moinhos de vento, existem moinhos hidráulicos, esse é um moinho hidráulico, que é uma construção feita aqui na Fazenda da Conceição como uma das inovações da modernização feita pela família que é proprietária da fazenda. E eles, né, construíram esse moinho como um recurso para beneficiar os grãos produzidos aqui na fazenda mesmo. Esse moinho é movido à força da água, como eu disse, e ele é fruto de um desvio feito no rio Carangola, que movimenta uma série de roldanas e polias, as quais movimentam a pedra de mó, que são duas pedras, né, bem duras de resistência para criar atrito uma com a outra, e os grãos vão caindo aos poucos de acordo com o dosador, que são esses elementos que vocês estão vendo ao fundo, que iam deixando cair dentro do centro das pedras de mó, e esses grãos eram triturados e jogados para fora das pedras e caíam nas sacas e eram, né, as farinhas criadas, tanto de milho quanto de mandioca, de fubá, como a gente chama, foram produzidos em ambientes como esse, os moinhos, que remetem à infância de muitas pessoas que moraram em zona rural ou ainda os têm. Mas sim, é um ambiente bastante raro hoje em dia de encontrar com o grau de preservação que esse tem. Esse não está em atividade no momento, mas ele tem plena condição, pois sua estrutura se mantém intacta e pode voltar a funcionar a qualquer momento. Fazenda Ponte Alta. Estamos diante de mais uma fazenda que contempla aí o Vale do Carangola e também o Vale do Muriaé, uma fazenda histórica para a nossa região, de propriedade da família Tinoco, a qual, né, em determinado momento da história, contraiu matrimônio com a família Lanes. Então, a Fazenda Ponte Alta tem uma relação direta com a história da Fazenda Conceição, porque a irmã do José de Lanes contraiu matrimônio com um dos membros da família Tinoco. E assim, as duas famílias se uniram,
tanto no matrimônio quanto também nas propriedades. A Fazenda Ponte Alta fica muito perto da Fazenda da Conceição, contemplando assim mais uma fazenda histórica da região do Carangola e também do Muriaé. Fazenda Porto Alegre. Falar da Fazenda Porto Alegre é uma alegria, porque realmente é considerada, né, a edificação que vai realmente dar origem à nossa região aqui de Itaperuna, no Vale do Muriaé. E também no Vale do Carangola, né, o afluente principal do rio Muriaé aqui na nossa região, e perto também o Vale do Itabapuana. Fazenda Porto Alegre foi a construção, né, do desbravador, considerado desbravador, José de Lanes Dantas Brandão, que foi um dos primeiros a descerem de Minas Gerais, das Montanhas Gerais, ainda no início do século XIX, desbravando as terras evolutas da região da Zona da Mata Mineira. E ele, o Dantas Brandão, era filho de um alferes e também tinha o título de alferes, que era uma patente mediana das Forças Armadas na época do Império, e ele vai vir em direção a essa região justamente no período em que o ouro chega no seu fim de extração na região de Minas Gerais, onde a família dele tinha propriedades, os afluentes dos rios mineiros, e vai chegar até o Muriaé e vai desbravar essa região. Descendo o Muriaé, ele chega na região que hoje nós chamamos de Itaperuna, numa grande curva do rio Muriaé, que tinha as suas margens muito densas de mata local. E ele então não tinha muito local para eles pararem, né? Os desbravadores pararem suas canoas que estavam usando para descer o rio, que eram as vias que tinham à época para essa região, e ele encontra uma curva bem acentuada à direita, na região do que hoje é a cidade de Itaperuna. E ali tinha uma pequena praia, na qual tinha um cascalho, uma areia, e o rio tinha uma leve parada na sua trajetória. Então eles foram margeando essa curva e encostaram as canoas e pararam às margens dessa praia que eles chamaram de Porto Alegre, porque ali eles pararam com uma certa alegria, porque já tinham passado horas navegando dentro do Muriaé e não encontravam margens que eles pudessem acampar e ali descansar e pernoitar por ali. E aconteceu isso, provavelmente no início do século XIX, a gente não tem a data precisa, mas é isso que os narradores e a documentação nos mostra, e ali ele vai dizer que era um terreno que poderia ser explorado. Com essa margem, com esse pequeno porto que ele chamou de Porto Alegre, ele disse que era uma região interessante para ser desbravada. Ali ele constrói uma pequena cabana, e essa pequena cabana ele vai retornar a Minas Gerais, volta com mais gêneros, ferramentas, mão de obra, e ali ele começa a construção de uma pequena localidade, na qual no futuro vai se tornar a Fazenda Porto Alegre, que foi a primeira construção, como eu disse, às margens do rio Muriaé, vindo da região de Minas Gerais, aqui no noroeste fluminense, que também está muito próxima da Zona da Mata Mineira. Então ele vai pedir, como as leis de terra do Império preconizavam à época, propriedade desse território. E ele vai ter autorização do governo provincial para ocupar essa região, desbravar essa região. Então ele constrói a Fazenda Porto Alegre, provavelmente por volta de 1830, constrói mais outras duas fazendas, que é a Fazenda da Conceição, nas margens do rio Carangola, e também constrói na região que hoje fica Porciúncula, a Fazenda São José, construindo 3 fazendas para ocupar esse grande território que ele vai ter como terras doadas a ele como esse desbravador. Porém, vale destacar que ele não foi o único, outras pessoas, outras famílias, vendo essas descobertas, vão descer os rios e vão ocupar as regiões aqui do noroeste fluminense, como por exemplo a família Ferreira César, os Bastos Franças e outras que vieram também da região de Minas Gerais para ocupar esse território e pedir a posse dessas terras, como era a lei à época. Então a Fazenda Porto Alegre foi construída por volta de 1830 e vai se desenvolver explorando primeiramente os jacarandás, que eram as árvores mais desejadas e mais cobiçadas pelo mercado madeireiro, que estava muito aquecido à época, nesse período, e elas vão ser extraídas aqui em grande quantidade. Os relatos de viajantes da época da Europa que passaram pela região no século XIX relatavam que essas matas eram densas e eram ocupadas por grandes mamíferos como antas, como onças pintadas, onças pardas, e isso demonstra o quanto a fauna e a flora desse local era rica e realmente muito densa e muito própria para exploração,
como eram os costumes do século XIX. Então, infelizmente, né, a gente sabe o problema que isso causou e causa, né, no presente, mas era o costume da época explorar esses recursos e eles foram explorados à exaustão. E a partir do momento que o jacarandá termina, acabam a exploração do jacarandá, passa-se a explorar outros recursos nessas terras. E aí já era a chegada das primeiras mudas de café, já era a chegada de outros gêneros que a família Lanes Dantas Brandão vai plantar, fazer lavouras na técnica de plantation que chegava até aqui, né, pela questão da influência inglesa, norte-americana e de cultivo de grandes plantações de 1, 2 ou 3 gêneros. E eles vão investir bastante na cultura do café. Essas terras que tiraram jacarandá, que tiraram as folhagens nativas, também foram utilizadas para a plantação de café e deu muito certo porque elas eram muito férteis. Era um terreno que estava absolutamente fértil pela natureza, séculos e séculos de decomposição de material orgânico, já era um adubo natural para as primeiras mudas que foram inseridas aqui. E a partir daí, esse gênero, essa planta, essa rubiácea, se adaptou muito bem ao clima, à altitude, à quantidade de sol, à quantidade de chuva que nesses vales abundavam. Hoje o clima já é diferente, a temperatura já é diferente, também fruto desse impacto ambiental causado, né, por esses longos anos de exploração. Mas a Fazenda Porto Alegre foi sim uma pioneira na ocupação dessas terras pelos homens brancos. E vale lembrar que haviam aqui povos puris, que eram seminômades, não tinham uma aldeia especificamente em uma única região. Eles se deslocavam em todo esse noroeste fluminense de acordo com a época do ano. Então, onde estava mais frio, onde estava mais calor, onde tinha mais alimento, onde tinha mais pesca, onde tinha mais caça, eles se deslocavam. E era uma tribo que não tinha construções com pedras, construções sólidas. Eles usavam os próprios recursos vegetais para construir as suas taperas, como era no idioma deles, pequenas cabanas ou médias cabanas que eles viviam temporariamente. E quando o clima mudava, a oferta de alimento mudava, eles migravam dentro do próprio território deles. E foi esse território que o José de Lanes vai explorar e vai colonizar esses nativos. E também vai trazer junto a ele, nos primeiros documentos que nós temos sobre o registro dele na região, ele vai trazer um negro, um escravizado, chamado Bambuí, que ele vai tratá-lo como compadre em uma correspondência de época e que vai receber uma doação de terra. Doação de terra essa que não quer dizer que ele era dono, proprietário dessa terra. Alguns dizem que foi um recurso que ele usou porque a lei de terras dizia que ele podia ocupar tantos acres, mas ele ocupou muito mais, porque ele foi nomeando outras pessoas para ocupar essas terras e um deles foi o Bambuí, que deu origem depois à Fazenda Bambuí, que também compõe uma dessas fazendas históricas aqui na região do Vale do Muriaé. A história da fazenda chegou ao fim em 1995, quando ela é derrubada e ela foi utilizada pela última vez como um sanatório. E a derrubada dessa fazenda foi bastante impactante para Itaperuna e acho que nós sofremos os impactos dessa ausência, desse legado histórico o tempo todo, porque todos os memorialistas falam dessa fazenda, nós temos registros de fotografias, nós temos registros de eventos que aconteceram lá, mas ela não existe mais fisicamente. Mas ficam as lembranças, fica um registro da importância que essa fazenda teve para a ocupação e a construção da cidade de Itaperuna e toda a região do noroeste fluminense. Fazenda Monte Alegre, fundada em 1835, é um exemplo de preservação ambiental em Itaperuna. Com uma mata nativa bem conservada, a fazenda demonstra um forte compromisso com o cuidado e a proteção da natureza. Sua gestão se dedica a práticas sustentáveis, garantindo que a biodiversidade local seja preservada para as futuras gerações. Anos após a sua fundação, a fazenda foi adquirida por João Francisco Braz, proprietário da tradicional Usinas Braz de Porciúncula. E durante o apogeu econômico da região, a Fazenda Monte Alegre chegou a contar com 51 casas para colonos. Fazenda São Domingos, construída por escravizados por volta de 1839, está localizada em Itaperuna, próximo ao rio Muriaé e junto ao Ribeirão de São Domingos. Já recebeu visitas
de personagens ilustres da nossa história nacional, como o imperador Dom Pedro II e Alberto Santos Dumont. Dentre suas várias atividades, esta fazenda foi um dos marcos do ciclo do café em Itaperuna nas primeiras décadas do século XX. Dentre suas construções incluem a sua sede, uma senzala, uma capela e até um cemitério de escravos. A verdade é que as fazendas históricas do Noroeste Fluminense, elas são mais do que prédios antigos, elas contam a história do lugar onde nós vivemos, dos seus ciclos econômicos, da história de exploração da mão de obra escravizada, da história de construção da nossa região. A Fazenda São José, por exemplo, onde foi introduzido a cultura cafeeira na nossa região, com o primeiro pé de café introduzido aqui no Noroeste Fluminense, as estruturas que nos falam a respeito da força, da resistência e da importância da mão de obra negra escravizada na nossa região. Então são fazendas que carregam o peso do passado, mas que nos ajudam também a compreender como nós chegamos até aqui. E nos oferecem também a oportunidade não só de resgatar a história, mas também de fazer uma reparação histórica, permitindo que vozes que durante tanto tempo foram silenciadas possam ter o devido protagonismo e possam incentivar também as gerações atuais da nossa região a lutarem pelo espaço que durante tanto tempo foi negado a elas. Então eu acho fundamental esse trabalho de busca, de resgate histórico, para que nós possamos ter condição de dar voz a essas pessoas. É inadmissível, por exemplo, que nos tempos atuais nós tenhamos prédios públicos, ruas, praças, que ainda mantêm o nome de grandes fazendeiros escravocratas, por exemplo, da nossa região. Muitos podem pensar que isso é só um detalhe, mas a luta, o combate a essa realidade incentiva as populações ainda marginalizadas hoje, que ainda sofrem as consequências do passado hoje, a lutarem pelo seu espaço também. Então nós precisamos olhar para trás, na certeza de que precisamos entender de onde e como chegamos até aqui, para que nós possamos valorizar essa preciosidade que são as fazendas históricas da nossa região. A morte de José de Lanes foi talvez um dos momentos mais emblemáticos da história do Noroeste Fluminense. Vivendo na sede da Fazenda São José, ele teve a sua vida interrompida em 1852, quando foi morto em meio a uma revolta dos seus escravizados. Mas para a gente poder entender melhor essa história, a gente tem que analisar também o contexto social e econômico da época, que era um contexto de escravidão. Para você ter uma ideia, nós temos relatos, por exemplo, de fazendeiros que viveram aqui nas nossas terras, que relatam com riqueza de detalhes as formas desumanas como os escravizados eram tratados, os castigos, o trabalho duro que era imposto a eles. Então, em meio a esse contexto, um grupo de escravizados, que era propriedade de José de Lanes, começa a traçar um plano de rebelião para que eles pudessem alcançar a sua tão sonhada liberdade. Diz a história tradicional que um dia eles estavam trabalhando em uma roçada próximo à sede da fazenda, quando eles atacaram Manuel José Ribeiro, que era genro de José de Lanes, e o mataram. Eles enviaram um recado até a sede da fazenda, dizendo que o rapaz havia sido picado por uma cobra venenosa. José de Lanes, então, juntou os medicamentos necessários e foi até o local na esperança de ajudar o rapaz. Chegando lá, percebendo a rebelião, José de Lanes havia repreendido energicamente seus escravizados, que também o atacaram e o mataram. Logo depois, eles fugiram para a sede da fazenda do irmão de José de Lanes, Francisco, na esperança de que ele pudesse protegê-los, já que Francisco e José não se davam bem por conta de divergências políticas. Só que Francisco acabou enganando os escravizados e os prendeu com a ajuda de vizinhos e parentes. A história termina com os líderes da rebelião sendo condenados à morte em Campos dos Goytacazes. Acho que a gente precisa analisar essa história, esse episódio da morte de José de Lanes, com a perspectiva de que, embora seja trágica, ela reflete na realidade um ato de resistência dos escravizados. Homens e mulheres que não viam senão, através do ato de revolta, a opção de alcançarem a tão sonhada liberdade e se livrarem dessa vida de opressão e maus tratos que viviam nas fazendas aqui da nossa região. Estamos aqui na fazenda Moto Contínuo, zona rural de Porciúncula, comunidade de Dona Emília. Fazenda do século XIX, ela teve seu apogeu já no século XX. Foi uma grande produtora de café, de grãos, uma das fazendas mais conservadas aqui de Porciúncula.
Nela também a gente tem pinturas do pintor leopoldinense Funchal. O proprietário foi o Antônio Ferreira da Fonseca. Aqui na fazenda, ao entorno da fazenda, passava a linha de ferro Leopoldina. A estação aqui, que ainda está de pé nessa comunidade, foi dado o nome de Dona Emília, em homenagem à esposa do Antônio Ferreira da Fonseca. E daqui a pouco a gente vai ter mais imagens dentro da fazenda. Aqui na Fazenda Moto Contínuo, essa fazenda centenária, temos essa mesa construída pelo senhor Gervásio Calzolari, avô do padre Lamar Barreto Calzolari. É uma mesa de 15 lugares, sem nenhum prego, utilização de nenhum prego, de madeira inteiriça. Aqui a gente tem também nas paredes pinturas do pintor Funchal, conservadíssimas com mais de 100 anos. Eu que atuo na educação básica desde 1988, no segmento fundamental 1, 2, já trabalhei também no ensino médio, sou um pesquisador em busca das informações, dos dados históricos da nossa região. E as fazendas históricas, elas trazem para nós uma satisfação em função da importância para a economia no final do século XIX e início do século XX, até o declínio do café. Só que na educação básica nós temos poucos registros, né, históricos referentes a esse período, né? Os trabalhos que foram feitos com Terra da Promissão, os trabalhos feitos, né, baseados em Terra da Promissão, não trouxeram informações concretas, objetivas, com dados e fontes históricas que pudéssemos trabalhar todo esse material a nível da educação. E tendo que a Lei de Terra de 1850 beneficiou todas essas fazendas, todos esses empreendimentos a nível do café, a nível do gado, a nível da extração de madeira aqui da região. Portanto, há necessidade que nós, educadores, busquemos mais informações. E me recordo que, para que esses dados históricos, que ainda estão, na maioria deles, na oralidade aqui na região, precisam de ser respaldados, né, pela área acadêmica. E penso que, né, as universidades da região, principalmente as federais, podem dar um suporte para que essas informações possam ser validadas, né, e está, inclusive, no currículo das nossas escolas. Há referências muito importantes, mas é necessário que a relação senhor de engenho, né, colonizador e pessoas escravizadas possa estar mais dimensionadas, possam estar mais claras nos nossos livros, para que a gente possa entender melhor como se faz e como se foi feita a questão da relação escravocrata nessa região. Penso que vários trabalhos têm sido feitos, várias pessoas estão buscando. Temos agora um curso de mestrado na região, né, na cidade de Pádua, inclusive pela Universidade Federal Fluminense, e que pode ajudar muito na elaboração de fontes mais objetivas, mais concretas e mais confiáveis em relação às nossas fazendas. E buscar essa relação escravos e pessoas escravizadas e senhores de engenho, no sentido de que a gente possa recontar, inclusive, a questão da resistência desses povos, os povos indígenas. Com certeza, a gente não vamos acreditar no que Gilberto Freire falava em Casagrande e Senzala, de uma relação cordial entre senhores, né, Casagrande, Senzala, e nós sabemos que da violência, nós sabemos das rebeliões, e tudo isso foi enfatizado em vários autores, né? Eu gosto muito de citar, quando eu cito Gilberto Freire e Casagrande e Senzala, eu faço um contraponto, né, com o Clóvis Moura em Rebeliões da Senzala. E só que os livros didáticos, até hoje, né, eles se baseiam em Florestan Fernandes, Gilberto Freire, Roberto da Mata, Sérgio Buarque de Holanda, para tratar não só da nossa região, mas de outras regiões mais importantes que acabaram dando um reflexo àquela região, como se não houvesse nenhum tipo de rebelião, nenhum tipo de resistência
a questão da escravidão aqui. Portanto, é louvável o trabalho que está sendo feito por várias pessoas, né, por vários professores, por vários pesquisadores aqui na região, tentando elucidar de uma forma mais clara e mais objetiva e mais real, mais verdadeira, sobre o que de fato aconteceu aqui naquele período, nas rebeliões que aconteceram, não só aqui nesta região, mas em toda a região noroeste. Né? Provavelmente vamos encontrar ainda relatos, né, mesmo que orais, que podem respaldar, né, através da universidade, uma história mais real, mais verdadeira sobre a nossa região e essa relação Casagrande-Senzala aqui. Eu faço parte do MOAB, Movimento Afro-Brasileiro de Itapiruna, que é um movimento negro. 40 anos que esse movimento é de existência em Itapiruna, e a gente começa a deparar, depois desse tanto tempo de ativismo, de pesquisa, a dificuldade de encontrarmos essa história do negro oprimido da questão da escravidão, durante a escravidão e pós-abolição. Tenho conversado muito com os companheiros meus de movimento sobre tentar fazer uma pesquisa junto a algum instituto para que possamos fazer esse levantamento, para que os nossos possam ter acesso a esse tipo de pesquisa. A gente só consegue ter acesso à voz do opressor. A voz do oprimido nunca aparece. A própria morte de José de Lanes, que foi uma rebelião, que ele foi assassinado pelos seus escravos, é uma coisa isolada, entendeu? Então o que acontece? Precisamos ter uma pesquisa maior para que nós possamos colocar esses livros em nossas prateleiras, em nossas bibliotecas, para que a voz do oprimido também seja que nós possamos ter acesso a essa história. E espero que algum instituto, o IFE, a UENF, enfim, algum instituto de alguma faculdade, alguma universidade, que a gente possa ter essa parceria, que a gente possa levantar esse estudo, não só em Itapiruna, como em toda a região. Essa invisibilidade, na verdade, é um fator nacional, porque a partir do momento que a Lei Áurea acontece a abolição da escravatura, o próprio Rui Barbosa, 3 anos depois, faz uma grande fogueira e acaba com todo documento que trazia os negros da aduaneira, que transportava os escravos, os negros africanos, fizeram uma grande fogueira. Quer dizer, começa ali naquele momento a fazer um apagamento geral da história do negro no Brasil. O sonho meu, enquanto ativista do movimento negro, que nós possamos fazer esse tipo de trabalho e deixar nas bibliotecas do nosso município ao redor e essa história para que as pessoas possam conhecer a verdadeira história também dos oprimidos. A gente sempre discute dentro do nosso movimento, quando a gente está sempre em roda de conversa, o que naquele momento da abolição da escravatura que poderia ser feito naquele momento e infelizmente o Império, a Princesa Isabel não fez. Que era o quê? Que era ter dado um lote de terra para cada família de escravizado. O que aconteceria isso? O negro ia ter um lugar para ficar, o negro ia ter um lugar que ele poderia cultivar a sua terra, ia vender ela, ia ter sobrevivência. Infelizmente, a lei da abolição foi uma lei curta, 2 parágrafos, talvez a lei mais importante do Brasil, só teve 2 parágrafos. Extingue a escravidão no Brasil, revoga-se a disposição ao contrário. E o que acontece? Botou aquela levada de ex-escravos na rua, sem lugar para ir, sem lugar para ficar, sem lugar para comer, tiveram que fazer a sobrevivência. Infelizmente, as nossas desigualdades hoje vêm a partir desse momento. Infelizmente, o trem da história passou e nós temos consequências nos dias de hoje. Eu acho o projeto de fazendas históricas muito importante, porque retoma aí a questão toda, né, da questão arquitetônica, a questão histórica, colonial no Noroeste Fluminense. Mas também vale ressaltar que essas mesmas fazendas, elas foram construídas aí com mão de obra escravagista, o que atualmente a gente não tem nenhum dado ou fonte histórica de sujeitos históricos da região, porque houve um apagamento dessa história de sujeitos históricos, o que invisibiliza aí trabalhos relacionados a isso, inclusive de ações afirmativas no ensino voltada
para a Lei 10.639. O legado colonial escravagista ele ainda é presente. Nós podemos ver isso com a falta aí de um movimento negro no Noroeste Fluminense, com uma falta aí de ação afirmativa, com a falta de fontes históricas e com uma falta também de um plano pedagógico, inclusive nas escolas, voltado para o ensino das relações étnico-raciais. É isso, gente. A memória não tem que ser preservada, é preciso ser ativada. Trazer o conhecimento aos tempos atuais, tudo que nossos antepassados construíram, tudo que foi feito. Dizem que um anão enxerga mais que um gigante estando nas costas deles. Esses são os nossos antepassados. São eles que começaram tudo e cabe a nós avaliar tudo que foi feito e dar continuidade a tudo aquilo que foi construído no passado e o que temos hoje é que contemplar, né? E admirar. Todos os feitos, sem a tecnologia que existe hoje, tudo que eles construíram, foi uma coisa extraordinária. Fazenda Bela Vista, mais uma icônica fazenda da nossa região do Noroeste Fluminense, que compõe o quadro dessas fazendas que realmente trazem a história da nossa civilização no Noroeste Fluminense através de suas histórias e produções. A Fazenda Bela Vista fica situada na Serra do que hoje fica entre Natividade e Varriçai e continua sendo uma propriedade ligada à família Bastos França. Os irmãos pioneiros Tolentino e Balbino, herdeiros de um dignatário de terras na região de Natividade e Porciúncula, herdam essas propriedades perto de Natividade e herdeiros de pai logo cedo tomaram a propriedade junto à viúva, sua mãe, e foram adquirindo terras na região entre Natividade e Varriçai. Os irmãos Tolentino e Balbino compraram a propriedade da Bela Vista do coronel Antônio, o qual foi vendido por 66 contos de réis, uma quantia bem considerável para a época. E as terras tinham em média 1.747 hectares de propriedades e lavouras, as quais rendiam uma boa quantidade de dinheiro para essa família que foi investindo nessa localidade. Eles compraram a fazenda em 1892, já tinha acontecido a libertação dos escravos ou da mão de obra escravizada e agora ela passava por uma nova forma de contratação de mão de obra para continuar produzindo, como antes na propriedade do coronel. E os dois irmãos vão se aventurar em Minas Gerais para angariar trabalhadores que aceitaram trabalhar de forma assalariada nessa fazenda, a qual eles ampliaram a propriedade e construíram moradias, construíram benfeitorias como moinho, como paióis e também como outros elementos para agregar e atrair colonos, como eram chamados naquele período, os trabalhadores que aceitaram trabalhar nessas terras. Muitos vieram de Minas Gerais atraídos pelos salários e também pelo trabalho, uma vez que o trabalho estava também em crise, como em muitos momentos da história do Brasil, e dentre esta leva de pessoas chegam também a primeira leva de imigrantes. A Fazenda Bela Vista tem uma relação direta com a imigração italiana na região noroeste fluminense, especificamente na cidade de Natividade e Varriçai. Em 1898, a Fazenda Bela Vista contrata, no Rio de Janeiro, numa hospedaria chamada Hospedaria das Flores, a mão de obra de 40 famílias vindas da região do Lácio e do norte da Itália, as quais vão trabalhar nesta fazenda como colonos. Então eles chegam à fazenda através dos trilhos da Leopoldina Highway, os trilhos chegavam até Natividade e essas famílias vieram direto da Europa, embarcaram num vapor em Gênova e atravessaram o Atlântico para construir novas vidas aqui, nesse recanto do Noroeste Fluminense, na Fazenda Bela Vista, de propriedade dos irmãos Bastos França. E ali começa uma história bem interessante do lugar, da cidade ou do vilarejo de Varriçai e também do município de Natividade, ou lugarejo ou vila de Natividade, o qual é composto, em sua história, esse amálgama entre os nativos, entre os escravizados que permaneceram na região após a abolição e a chegada da mão de obra dos estrangeiros
especificamente italianos. 40 famílias é o que a documentação de imigração nos apresenta como trabalhadores que vão atender aí as demandas de uma única fazenda, a Fazenda Bela Vista, a qual nós nos referimos, e ela está lá em pé até hoje, com toda essa história envolvida, com todas as mudanças, as quais o Brasil passava do final do século XIX para o início do XX, com novos empreendimentos, com novas formas de ver a mão de obra, com nova forma de captar recursos para se manter como uma região produtora agrícola, agropecuária, como a fazenda se manteve e se mantém até hoje. Sobre a ocupação das terras no Vale do Itabapoana, é interessante a gente ter a noção que a vinda dessas famílias no passado, que vieram principalmente da Mata Mineira e do Vale do Paraíba, era igualmente uma migração da riqueza. Essas famílias que formavam parentelas gigantescas, né, e que ocupavam terra aqui, também traziam escravos, riquezas, costumes, né, e moldavam uma região ao seu modo de vida. E numa época, né, que o trajeto, o caminho do rio, né, o próprio volume de água era completamente outro, né, esse rio foi em algumas extensões navegável, né. Nós temos notícias, né, de companhias que faziam comunicação, né, de alguns pontos, né. Então você tinha alguns portos, né, no percurso do rio, que além de fazer esse trabalho de drenagem da produção, mantinha a região em comunicação com o resto do país, né? E essas pontes, né, igual nós estamos aqui, a Ponte Branca, né, comunicavam o lado capixaba com o lado fluminense e serviam, né, para fazer essa comunicação de mantimentos, né, comércio de café, e ligavam, né, essas duas regiões, numa época que o rio não separava os dois estados, né, mas unia eles comercialmente. E ficou muito conhecido também o papel do chamado Porto de Limeiro, que fica no atual município de Mimoso, mas que foi um centro de convergência de tropas, né, para escoar essa produção e ligar a região com um fluxo de escoamento para o Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Vale do Itabapoana, tanto a extensão fluminense e a extensão capixaba, comercialmente era muito mais vinculado à vida carioca do que a capixaba. E todo esse movimento de cargas, né, com a navegação pelo rio e muitas vezes tendo que superar o rio, deu origem e desenvolveu alguns povoados, né? O caso da cidade de Bom Jesus do Itabapoana é muito exemplar, porque ela vai servir como uma cidade à beira do rio, que vai servir como porta de saída da produção do Vale do Itabapoana. Então, Bom Jesus do Itabapoana tem o seu desenvolvimento comercial muito ligado a essa dinâmica de tráfego a partir do rio e através das pontes, né, das várias pontes que ligavam aqui os dois lados pelo rio. E sobre a história da Ponte Branca, né, numa época que o volume de águas no rio era outro e a ponte era muito mais movimentada, né, com a passagem de tropas, né, ligando os dois estados, uma memória que chegou até mim, né, passada de gerações, é quando o meu avô, meu bisavô, que era tropeiro e fazia esse papel de comunicação entre os dois estados, ao passar sobre a ponte, ele salvou uma criança que tinha escapulido das mãos da mãe, né? Com um trovão, a criança, o animal, a montaria da mãe se assustou, a criança caiu no rio, mas envolta em lenços, né? Então ela não se afundou de imediato. Isso deu tempo para o jovem pular na água e salvar essa criança aqui da correnteza do rio Itabapoana. Bom, falar da formação do Vale do Itabapoana é, ao mesmo tempo, falar das regiões que alimentaram no Vale famílias e toda uma rede de sociabilidade, né? E o povoamento daqui, né, que se deu principalmente, né, no curso do século XIX, né, principalmente na sua segunda metade do século, está ligada à expansão da lavoura de café. Nesse sentido, né, o Vale do Itabapoana é uma região histórica de expansão da lavoura escravista, né? Portanto, né, a ocupação das terras, né, e toda a montagem de uma estrutura produtiva dessa região, ela vai se dar aos moldes do que ocorriam nas regiões vizinhas que alimentavam o Vale do Itabapoana com famílias que migraram, né? Formando ali uma produção baseada na grande propriedade
no trabalho escravo e dedicada especialmente à cafeicultura. Sobre o início da ocupação, nas primeiras décadas do século XIX, vale lembrar as figuras dos primeiros desbravadores, que nós podemos citar pelo menos 3. João Monte da Fonseca, Manuel Esteves de Lima e Francisco da Silva Pinto, que cortaram essa região de oeste a leste, traçando caminhos, distribuindo terras e mapeando a região a pedido das províncias e da coroa. Falando sobre o fim da escravatura no Vale do Itabapoana, é interessante notar que existem algumas diferenças em relação às regiões vizinhas, O Vale do Itabapoana foi uma região muito dependente do trabalho escravo, no qual a produção de café estava montada na grande propriedade, a grande propriedade escravista. Então, o fim da escravatura era um problema, tirava a mão de obra do qual os fazendeiros eram dependentes. Porém, essa região, os fazendeiros, eles encontraram maneiras de manobrar, contornar o problema, da abolição. Então, ocorreram aqui na freguesia de São Miguel do Veado, mas não apenas aqui, diversas alforrias às vésperas da abolição, como uma maneira de manter sob contrato o ex-escravo ainda trabalhando. Associada a isso, teve a introdução de imigrantes. Então, o que a gente percebe? Aqui a grande propriedade ela não foi esvaziada da mão de obra como ocorreu em outras regiões. Então, por meio dessa manobra, a grande propriedade ela resistiu à crise representada pela abolição. E essa região, a partir dessa manobra que ocorre ali no final do século XIX, é uma região que ela entra com dinamismo no início do século XX. Não à toa, Guaçuí, que foi no passado a antiga freguesia de São Miguel do Veado, vai se tornar um centro comercial ligado ao café. Então a região ela não apenas resiste aos efeitos destruidores da abolição, mas ela entra com uma produção em ascensão e ainda mantendo uma estrutura fundiária concentrada até aquele momento. Luiz Francisco de Carvalho foi um dos fazendeiros que ocuparam terras no Vale do Itabapoana. Ele veio de Bananal e se instalou na freguesia de São Miguel do Veado. E aqui se tornou um grande fazendeiro com muitos escravos. E vários destes escravos foram adquiridos em Minas Gerais. Tanto é que no ano da sua morte, em 1885, ele deixou 78 escravos aos seus herdeiros. Vale dizer que a Fazenda Santiago, originalmente, ela pertenceu a Luiz Francisco de Carvalho e ela tinha mais de 400 alqueires de terra, o que dá uma ideia do que era a grande propriedade no passado. Antônio Eurico de Aguiar e José de Aguiar Valim, 2 irmãos naturais de Bananal, migraram para o sul do Espírito Santo em meados do século XIX, após a morte do seu pai em Bananal. Aqui fundaram a Fazenda da Cachoeira e a Fazenda do Castelo. Essa família foi uma das mais importantes de todo o sul do Espírito Santo. Tanto é, como indicativo da sua riqueza, um dos seus membros, São Francisco Eurico de Aguiar, chegou a possuir aproximadamente 200 escravos aqui na região. Francisco Eurico de Aguiar, que era filho de Antônio Eurico de Aguiar, libertou na freguesia de São Miguel do Veado um número aproximado de 200 escravos. Essa iniciativa tinha o objetivo de evitar o esvaziamento das fazendas com a proximidade da abolição da escravidão. Olha essa igreja aqui, a igreja de Nossa Senhora da Natividade. Construção do Centro Diocesano Mariano de Nossa Senhora da Natividade. Começou uma paróquia. Na verdade, ela já era uma capela há muito tempo. Mas como Natividade é um lugar antigo, foi em 1853 que ela foi inaugurada como paróquia. Um lugar muito menor. Quando você para pensar historicamente nas cidades do Ocidente, a igreja, a paróquia, a capela, a comunidade religiosa, ela é sempre um centro de referência, porque foi em torno dela que a cidade cresce. É sempre assim. As cidades elas crescem sempre em torno da igreja. Isso daí é um modus operandi no Brasil. E aqui na Natividade não foi diferente.
foi em 1853. Essa capela aqui, que hoje é paróquia, santuário diocesano, já pertenceu à Diocese de Mariana, Rio de Janeiro. Com a inauguração da Diocese de Niterói em 1892 e hoje pertence a Campos dos Goytacazes desde 1922. É um lugar bastante importante que sempre serviu tanto como uma referência geográfica, uma referência urbanística, como também um lugar para as pessoas fazerem as suas orações, manifestar os seus valores sociais e ter encontros sociais. Porque a igreja, ela sempre extrapolou a dimensão religiosa. Ela sempre teve a sua influência política, a sua influência cultural, a sua influência religiosa, enfim, atuando em diferentes frentes. E esse lugar aqui, esse templo religioso, foi muito importante na construção histórica do município de Natividade. Quando nós falamos no processo de colonização portuguesa, necessariamente precisamos levar em consideração as missões católicas. No caso de Laje do Murié, uma igreja, uma praça. Em torno da igreja e da praça, então, surgia a cidade. A cidade nascia, a cidade crescia. Isso aconteceu no Brasil todo. No caso da Laje do Muriaé, aqui tinha uma capelinha, que não é esse templo que nós temos aqui hoje. Essa paróquia ela foi inaugurada em 1861. A partir daqui, então, desse templo religioso, a cidade foi se formando, o vilarejo, as pessoas frequentavam. E é interessante você perceber o seguinte, que aqui, esse lugar, esse templo de Nossa Senhora da Piedade, cujo primeiro nome desse distrito aqui foi Nossa Senhora da Laje do Murié, e aí você verifica a importância do catolicismo romano, por exemplo, na formação das cidades, aqui pertenceu a Mariana, Diocese do Rio de Janeiro, Niterói e Campos dos Goytacazes a partir de 1922. É fundamental ter em mente, então, a importância dos templos religiosos, a importância social da cultura religiosa na construção social das cidades, dos municípios, no desenvolvimento dos vilarejos, né, que deram origem às nossas cidades. No caso aqui, Nossa Senhora da Piedade, que batizou, inclusive, o nome da localidade, Nossa Senhora da Piedade da Laje do Muriaé. Em 13 de maio de 1888, a abolição da escravidão no Brasil foi anunciada e José do Patrocínio, destacado abolicionista, sugeriu a criação da Guarda Negra para proteger a princesa Isabel e o trono. Com isso, os dois partidos políticos da época mudaram suas posturas. O Partido Conservador, temendo a instabilidade surgida no Império, apoiou secretamente a Milícia Negra, enquanto os liberais se aproximaram do movimento republicano. Em Laje do Muriaé, onde o clima político era intenso, conservadores locais organizaram a Milícia Negra para reprimir os republicanos, enquanto líderes como Nilo Peçanha discursavam em defesa da República. Em 1889, esta conferência republicana foi realizada na cidade de Laje do Muriaé, sendo interrompida por um ataque da força pública comandada por escravocratas que incitaram os libertos a acreditarem que os republicanos restaurariam a escravidão. Houve um grande tumulto, depredação, tiroteios, agressões e até a tentativa de incêndio do hotel onde ocorria a reunião. Nilo Peçanha, uma das figuras ilustres que presenteava o evento, foi ferido e teve que fugir com a ajuda de Fernando Guedes Gonçalves e José Garcia Pereira até a estação do Poço Fundo, onde dali retornaria para Campos. No entanto, mesmo com todo o tumulto gerado pelos escravocratas, em 10 de maio de 1889, ocorreu a eleição para a Câmara Municipal de São José do Havaí, refletindo o clima político tenso da época.
Todo o evento da Noite das Garrafadas foi comparado posteriormente por Rui Barbosa à Revolta das Garrafadas ocorrida em 1831, que sinalizou a queda do primeiro reinado e prenunciou o fim do segundo. Estamos aqui no pátio da igreja de Nossa Senhora da Piedade e ao lado também da prefeitura. Exatamente nessa região onde passa uma rua, ficava o hotel onde aconteceu a Noite das Garrafadas de Laje, que simplesmente se tornou um evento emblemático, não apenas por ser um encontro republicano, mas também por ser a semente jogada para a primeira Câmara Republicana durante o Império. Estamos aqui em frente ao prédio histórico da Câmara Municipal de Itaperuna, um marco da história de nossa cidade, para falar um pouquinho sobre a primeira Câmara Republicana da história do Brasil. É a Câmara de Itaperuna. Fazendo um corte histórico entre 1884 e 1889, naquele momento vivíamos um turbilhão de emoções, movimentos republicano, movimento abolicionista, e inserido aí Itaperuna, que na realidade não existia como nós conhecemos hoje. Itaperuna era um território junto com Laje do Muriaé, Natividade, pertencia a Campos dos Goitacazes. E como é que surgiu a emancipação? Como é que surgiu essa ideia? A partir de 1884, éramos o arraial do Porto Alegre. Era um arraial, simplesmente. Em 29 de dezembro de 1887, esse arraial foi transformado em vila, como era chamado em tese os municípios na época da monarquia. E, por incrível que pareça, foi a nossa hoje co-irmã Laje do Muriaé, que foi, posso dizer, a nossa mãe. Foram nomes importantes, como o comendador Venâncio Zé Garcia, como Antônio Pires do Couto, Francisco de Assis Ribeiro, alguns dão nome aí às ruas aqui em Itaperuna, que iniciaram esse movimento a partir de Laje do Muriaé. Movimento de dar independência, de criar aqui um município, primeiro uma vila, município com a república. E esse movimento foi crescendo, surgindo até essa questão do nome Itaperuna. E por que isso? Precisava ser um local centralizado, equidistante das outras regiões. E por isso Itaperuna se adequava melhor à emancipação e ser transformada em município. Interessante saber que muitos desses que eu citei e outros que vou deixar aqui de citar, largaram de lado até algumas vaidades, como, por exemplo, por que não Laje, por que não Natividade, e sim Itaperuna, para poder levar adiante aquilo que seria um marco histórico de todo o país. E dentro desse processo histórico da nação, e para nós, itaperunenses, nós temos duas datas importantes. O 10 de maio de 1889, quando foi eleita a primeira Câmara de maioria republicana dentro do regime monárquico. E também o 4 de julho, data qual os vereadores foram empossados, ou seja, a Câmara foi instalada, foi dia da posse. Definitivamente, entramos para a história do Brasil e do mundo. Afinal, através de um projeto de lei proposto para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o governador do Rio de Janeiro sancionou a Lei 8717, de 24 de janeiro de 2020, onde diz, artigo 1º, fica reconhecida a Câmara Municipal de Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro, como a primeira Câmara Municipal composta em sua maioria por membros do Partido Republicano, ainda durante o período do regime monárquico. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 24 de janeiro de 2020. Lembrando, um povo sem história não é povo, é uma massa. Itaperuna tem história, o seu povo tem história. E é isso que nos une, é isso que nos faz co-irmãos, é isso que nos faz amar cada vez mais a nossa cidade. Pedra elefantina.
Com seus 992 metros de altura e cerca de 3 milhões de metros quadrados, a Pedra Elefantina é o segundo maior maciço de granito do mundo. Localizada hoje entre os municípios de Porciúncula, estado do Rio de Janeiro, e Antônio Prado de Minas, estado de Minas Gerais. Mas você sabia que nem sempre esta pedra teve este nome? Nos primórdios da colonização, onde hoje situa-se o noroeste do estado do Rio e sul da zona da Mata Mineira, todo este território povoado pelos povos Puri, Coroado, Botocudo e Coropó, a Pedra Elefantina era conhecida como o Itaperuna. A opinião corrente associar o nome da cidade de Itaperuna a uma pedra negra, relacionada ao sufixo ita, que na língua tupi-guarani significa pedra. Este é sem dúvida um fato inegável. Abro aspas. Nas suas caçadas embreado pelas matas, o Dr. Francisco Portela conhecia uma grande elevação de pedra na parte ocidental da freguesia de Santo Antônio do Carangola, cuja elevação, a maior daquelas paragens, parecia o dorso de um elefante. Realmente essa pedra passou a chamar-se Pedra do Elefante, cujo nome ainda conserva até hoje. Para quem vinha do sul, com direção ao norte, até chegar a esta pedra, teria que passar pelo local onde hoje se encontra a cidade de Itaperuna. O nome de Itaperuna teve origem na existência dessa pedra. Ita quer dizer em Guarani pedra, que é caminho, una preta, o que vem a ser caminho da pedra preta, Itaperuna. Esse foi o sentido da escolha do nome, e por isso o registramos para a história. Henriques, 1956, página 82. Fecho aspas. Interessante observar que em dois momentos, em lugares diferentes, foi usado o termo Itaperuna para designar o município criado na região noroeste fluminense. E em ambos, podemos perceber a atuação de Francisco Portela. No primeiro, 1885, este político ocupava uma cadeira na Assembleia Provincial do Rio de Janeiro, onde defendia a criação do novo município. E no segundo, 1889, era ele o governador do estado do Rio de Janeiro. A Pedra Elefantina está no brasão dos municípios de Itaperuna, Porciúncula e Antônio Prado de Minas. Embora a versão apresentada a caminho da Pedra Preta seja mais aceita, citada inclusive pelo Major Porfírio Henriques em seu livro A Terra da Promissão, História de Itaperuna, de 1956, como referido aqui anteriormente, existe ainda uma outra versão, que foi até apresentada no artigo da historiadora itaperunense Neila Ferraz Moreira Nunes. A explicação para a denominação Itaperuna se deve ao formato do maciço, pedra igual a Ita, cujo dorso se parece com um mamífero abundante na época na região, a anta, que os indígenas denominavam tapi. Para completar, temos o sufixo una, igual a preto. Concluindo, podemos afirmar que Itaperuna se forma a partir de três palavras indígenas: Ita mais tapi mais una, igual a Itaperuna. Pedra mais anta mais preta, pedra anta preta, que em Tupi-Guarani forma o topônimo Itaperuna. E para você, o que acha? Itaperuna significa caminho da pedra preta ou pedra anta preta? Escreva aí nos comentários. É isso, pessoal. Uma breve visita ao passado pelos vales do Itabapuana, Muriaé e Carangola. E aqui, encerrando o projeto Fazendas Históricas, com essa bela fazenda Moto Contínuo.